Oi, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a análise pesada de Zé Elias e Bubu, que não poupou críticas à seleção brasileira após ser humilhada na derrota de 4-1 para a Argentina. Mas nem tudo foi ruim. O jovem Wesley, cria do Mengão, foi um dos poucos que se salvaram e a gente vai destacar as jogadas dele e o que eles acharam aí de tudo que o Wesley fez em campo. Gente, será que ele merece mais uma chance na seleção? Vamos saber sobre isso também. E também teremos a análise de Vene Casagrande. Isso mesmo, então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e fica comigo até o final. E lembrando, galera, de deixar os créditos para ESPN Brasil e SBT Rio Esporte. Vamos pro corte. Um 7-1, treinador vai, treinador vem, o Edinaldo. E aí? E aí, hoje nós vamos tentar falar o que está acontecendo com a seleção brasileira. Tentar, porque eu não sei se alguém vai conseguir explicar essa cena caótica. Põe o número aí. Tem um cara aqui dessa mesa que avisou. Põe o número aí. A Argentina vai ganhar, o Dorival vai cair e o Pedro Ivo Almeida vai ter que trabalhar por número. Você que tá em casa. Põe aí. Rolling Stones quer sucesso na Argentina. Você que tá em casa. Rolling Stones então vai morar lá. Todo clube argentino tem uma bandeira do Rolling trabalhar na Stones. sua. Vale aí, você que tá em casa. Manda vídeo pra cá, eu não aguento mais. Cadê o Brenner pra chamar? Eu não aguento mais. Eu quero Aceita que dói saber menos. o que tá acontecendo com a seleção. O que você pensa do Dorival? Quem que tá errado? Quem jogou bem? Se é que teve. Quem jogou mal? Qual o futuro da seleção? Hoje eu tô... Você fez o quê hoje? Espaguete é o quê? Putanesca. Eu tô pistola hoje. Qual o número, Zé, por favor? Que hoje eu tô... Ia falar um negócio. Não tá legal, Vai, não. Chama pra mandar vídeo. Ei, manda vídeo que eu não aguento mais essa seleção. Bota pra fora. Ação. Qual o número, Zé? 5511-9. Que susto. 6195-911. Pra Dorival Júnior. Como assim? Um abração pro Dorival. Tá merecendo um abraço. Que isso? Não, depois de ontem, Eu acho que vai. Não, Brenner. Guilherme Arana. Aquele abraço bem apertado. Abração. Wesley. Um abracinho. Vai Agora, um por um, vai. Vamos ver onde você vai terminar. Vai. Vamos ver. Vamos ver. Desabafa. Bento. E aí? Abraço pro Bento. Eu falei. Marquinhos. Um abraço pro Marquinhos, nosso capitão Marquinhos. Murilo, estreante. Abraço forte pro Murilo. É isso aí. Mal. André. Um abracinho. Tentou ali. Joelinton. Correu. Big Joe. Falei que Big Joe ia jogar bola. Não jogou nada. Um abraço pro Joel. O Matheus Rafinha. Cunha não merece. O Rafinha merece um abraço. Nossa, não, o Rafinha merece um Rafinha. abraço, Uma porrada. um beijo e um carinho. Como ele recebeu assim? um carinho dos argentinos ali. Mas nós vamos falar disso. E você defendeu aqui E quem que eu falei ontem? que era uma mala? O senhor Falei que o Dibu era uma mala e o que ele foi fazer lá? Não, Saiu do gol e foi lá, Entrou rapaz. na mente do Rafinha. Tá bom, mas ó. Entrou na mente do Ele é o Rafinha. Rodrigo Bueno deles. Hoje. Vinícius Júnior. Vai, Vini Júnior. Abraço. Abraço. Pode abraçar, Brenner. Rodrigo. Abraço. Abraço. Matheus Abraço. Cunha. Matheus tem. Joinha. O Matheus foi mesmo. Fez gol, recuperou a bola. Aí entrou a turma do E segundo tempo. Dorival Júnior. A turma do segundo tempo. Não, Vai, não vai, merece vai. mais nada. Chega. Não merece. E Dorival Fala. Júnior. Um abração. Abraço forte. Vamos começar esse papo trazendo o Pedro Ivo, pode ser, ô Marcelo? Que aí depois a gente vai no debate aqui, que aí vai ser maluquice. Porque é o seguinte, não tem jeito. Eu tô até olhando aqui, porque é inacreditável essa situação. O que você tá olhando aí? Porque é o seguinte, cara. Aparelho móvel. Não, Apareceram nudes aqui. parecia. Isso. Aliás, a Que minha isso? vontade aqui, você vai ver, era virar essa mesa aqui. Porque ontem foi demais. Nossa. Ontem meu foi demais. Deus do céu. Me botaram até isso aqui, ó. Atropelado, que não sei o quê, ninguém aguenta mais. Eu só não ponho pra estragar minha maquiagem e não vou ficar tão belo. Mas se quiserem, eu ponho. Verdade. Olha o que vocês fizeram comigo, a feito seleção peeling, brasileira. Ô, Pedro Ivo, como é que tá o clima aí? E o Dorival vai ficar ou não? Ô, Pedro, participa com a gente. É hora de Pedro Ivo hoje sem gracinha, sem leve. Tem um repórter que falou Vai, pro Pedro. Filipão, tu que és uma múmia cheio de faixas. Tá tudo bem, Pedro? Fala, Edu. Tudo bem? Abração aí pra você, pra todo mundo na bancada. Clima foi complicado, hein? Clima muito complicado lá no Monumental depois do jogo. E não tô falando de violência, de segurança, sabe, daquele tumulto de Brasil e Argentina, mas um clima de constrangimento total. Muita gente em choque no ambiente da seleção brasileira, aquele silêncio que grita, a zona mista ali colada no vestiário, nos corredores internos ali do Monumental, do estádio do River Plate.
um silêncio absoluto, jogadores passando quase que constrangidos, técnico Dorival Júnior sempre muito educado, sempre muito solícito, olhando para o chão, encaminhando rápido, sem falar com ninguém. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, respondendo a sua pergunta se o Dorival fica, se o Dorival não fica, como é que está a situação dele. O presidente parou, olhou para a gente, pensou, a gente perguntou, ele respirou e falou: amanhã eu falo, amanhã, hoje, né, no caso, quarta-feira, por enquanto ainda não se pronunciou, disse que hoje comentaria algo sobre a situação de Dorival Júnior, e a situação de Dorival Júnior não é boa para o futuro da seleção brasileira. É claro, já havia um questionamento muito grande, já havia um impasse muito grande, um ponto de interrogação muito grande sobre a permanência dessa comissão técnica, a gente vinha trazendo a informação, e uma derrota cachapante, uma goleada, a pior derrota da história nas eliminatórias, obviamente levou à mesa do Edinaldo, ontem já tão logo acabar o jogo, uma série de insatisfações. Levou-se à pauta efetiva a demissão do Dorival Júnior. A CBF conversa hoje, debate internamente sobre a demissão do Dorival Júnior. Não é mais uma questão de se ele vai ser demitido, mas muito mais uma questão de quando. Será que agora? Será que espera uma semana? Será que espera 2 semanas? Tal qual foi o caso do Diniz. Perdeu para a Argentina em novembro de 2023. Foi demitido no início de janeiro, porque tinha muita coisa ali na esteira política do Edinaldo pela frente. Agora Edinaldo pesa muita coisa para o futuro do comando da seleção brasileira. O tempo é curto. Falta daqui a pouco um aninho só para a Copa do Mundo de 2026, quando o próximo treinador, ou se Dorival ainda lá estiver em junho, vai faltar um ano para a Copa do Mundo, entender se ali é quase que, sabe, o beijo da viúva, se alguém já vai estar encaminhado, se o Edinaldo vai negociar com calma até lá. Então, tudo isso está sobre a mesa do presidente da CBF, tudo sendo muito pensado, tudo sendo muito discutido. A ideia ontem era não tomar nenhuma decisão de cabeça quente aqui em Buenos Aires, todo mundo voltou logo na madrugada para o Rio de Janeiro, o pessoal só foi dormir já na manhã dessa quarta-feira, mas é claro, o clima está tenso, o ambiente está quente, a discussão está acalorada, é muita gente no entorno do Edinaldo querendo, defendendo essa demissão. O Edinaldo também não tem tanta confiança mais na sequência do trabalho, enquanto isso Dorival ali sabendo que deve desculpas, como falou ontem na coletiva, e dizendo que está aguardando e que confia no seu trabalho, que confia muito que vai dar a volta por cima. Resta saber se ele vai ter tempo, tudo indica nesse momento que não. Então, as cartas estão na mesa do presidente Edinaldo Rodrigues, mais uma vez, para mais uma troca, para mais uma indefinição, para mais uma incerteza da seleção brasileira rumo à Copa de 2026. Edu, um abração aí para você, que já eu tenho que partir aqui, pegar meu avião, que amanhã eu tô aí na bancada, né? Não me deixam respirar nem um pouquinho, vocês pediram para eu voltar, mas daqui a pouco eu tô voltando, tô indo pro aeroporto já, tô de volta, e deixa as cornetas aí à vontade para vocês na bancada, tá bom? Valeu. Eu acho que a vida é assim. A gente vem aqui, fala que o Rafinha tá certo. Fala, Rafinha, você motivou a seleção, nós vamos pra cima, tem que ganhar dos caras. Aí o que acontece? Que é isso daí? Que é isso? Aí eu tenho que vir aqui com essa minha cara de pastel aqui. Eu que fui atropelado, porque eu me empolguei. Eu achei que ia dar. Iludiu? Juro, você quase acertou, você falou 5-1. Eu falei que ia ser 5-1. 5-1 pro Brasil. E o que acontece? Passaram o caminhão na gente. A gente tentou te alertar. Mas, cara, juro por Deus que eu acreditei. Eu acreditei. Talvez eu tenha me empolgado. Talvez. Mas, pô, Brasil, vamos jogar, vamos resgatar, vai pra cima dos caras. Nós não ganhamos na bola, nós tomamos totó. Nós na discussão... Olé com 12 minutos. O Rafinha tomou uma trombada do Dibu com uma mala. Só que o que acontece? Ele fez certo, foi do gol lá e quis provocar. Dibu deu e aí, embaixadinha, ele ficou sozinho no meio de 60 argentinos. Não teve um brasileiro que foi lá pra, vem aí, vamos tentar nós. Não. Só o Hendrick. Então, se a seleção... Essa aqui que vai ser a cara do torcedor daqui por diante. Eu não quero mais, eu não aguento mais 4-1, 7-1. Eu não aguento mais não ter treinador, eu não aguento mais o Ancelotti falar eu não vou, e o Edinaldo fala que vem e não vai. Eu não aguento mais o Ramon fica um pouco, não vai. E aí contrato interino. Seleção brasileira contratou interino, que era o Diniz. Aí ele foi embora. Aí agora vem o Dorival e já vai embora. 1 minuto de silêncio. Não canta isso aí, pelo amor, não vai cantar. Para o Edu que está morto. Não, eu não quero. Tá arrebentado, hein, bicho, ó. Com avarias, como diria o outro. Com avarias e tô mesmo, como torcedor brasileiro. Agora, eu vou até tirar que eu não aguento mais. Isso aqui é um papelão. Chega desse clima de velório também. Tira essa música, uma de verdade. Pra retocar. Sem brincadeira, vai ter que retocar, mas também, ó, vou Prates. Aqui. Achei melhor. Representou a torcida brasileira. Vai, coloca, por favor, melhora. Vai, assim tá melhor. Tá, enquanto isso, eu quero te perguntar uma coisa séria. E ó, eu vou te falar. Tava passando aqui os gols que eu não aguento. Olha, foi um totó. O Zé me falou, até Zé, eu vou ter que falar isso. Tá. Você falou o que pra mim? Eu não quero nem ver. Porque, cara, dá uma tristeza tão grande
ver a seleção tomar esse totó. Acho que dessa mesa que só o Bubu, que já vai falar disso, foi o cara que falou, vai dar, não sei o quê. Falou. Cara, é impressionante. Eu avisei. Cara. Ou seja, a diferença é muito grande, cara. Boa tarde, Edu. Não me levam a sério. O Breiler. Boa tarde. É louco prato. Boa Hoje tarde, é camisa sob medida. Obrigado, Zé. Pediu para apertar atrás. Mas agora é Argentina 4, Brasil 1. Fala ali, Zé. Boa tarde a todos. Não, mas individualmente, o Brasil é ruim? Não. Não. Taticamente, o Brasil está em dificuldade? Já estava antes do jogo contra a Argentina? Sim. Nós estávamos falando aqui que o trabalho do Dorival não era bom. Não era bom. Nós estávamos falando aqui e continuo falando. E a prova de ontem, infelizmente, aconteceu. Aí eu acho que é uma questão de entendimento da situação, entendimento daquilo que ele tem nas mãos, entendimento daquilo que foi feito na seleção até agora, até ontem, vamos dizer assim, porque eu acho que o Dorival já está fora. Só estamos esperando o Edinaldo resolver falar, mas o Dorival está fora. Ninguém vai sentar para conversar depois de uma derrota de 4-1, do jeito que foi. Vamos decidir se vale a pena ou não. Não vale a pena. Devem estar acertando aí para ver qual que é valor de rescisão, como vai ser feito o anúncio da demissão, isso. O que aconteceu ontem foi o seguinte, nós vimos uma seleção pronta, uma seleção com jogadores experientes e ótimos jogadores, que atuam quase todos, se não todos, no futebol europeu, em grandes ligas e com experiência de Copas do Mundo, né? Se puder tirar até para mim, senão eu fico desconcentrado olhando essas imagens. Não, são os gols. Mas é triste de ver, cara. Não olha não, Zé, eu também não vou olhar. Voltando ao pensamento, né? É uma seleção fantástica, né? Que é a seleção da Argentina, muito bem treinada pelo seu treinador, né? E que todos sabiam exatamente o que tinha que ser feito dentro do campo. Tem o elemento Brasil e Argentina, que nós vimos a Argentina incorporar isso sem atender a provocação do Rafinha. Pelo contrário, a melhor resposta que nós tivemos da Argentina ao longo da história, eu acho que foi o jogo de ontem. Eles entregaram pra gente o seguinte, vocês estão achando que nós vamos bater? Não, mas nós vamos dar um chocolate em vocês. Se tiver o caminhão passando aí, pode passar, pode colocar o caminhão aí, schlepp aí pra Argentina. Caramba, pode botar tudo. Era muito claro, Edu, era muito simples. A impressão que eu tenho é que o Dorival não assistiu o jogo da Argentina contra o Uruguai. O jogo da Argentina contra o Uruguai, o que a Argentina fez? Mesmo sendo campeã do mundo, mesmo tendo uma equipe formada, mesmo tendo uma equipe já praticamente pronta, a Argentina esperou o Uruguai. A Argentina entregava a bola para o Uruguai e esperava o Uruguai no campo dela. A hora que resolvia fazer a pressão para tentar roubar a bola, roubava a bola, contra-ataque. Roubava a bola e contra-ataque. Eu pergunto, o que o Dorival viu no trabalho da seleção para ele querer marcar pressão o time da Argentina? O Brasil estava em segundo, se eu não me engano, na tabela. Segundo colocado, né? Perdeu terceiro, atrás do Equador. Atrás do Equador, né? Desculpa, atrás do Equador da vitória do Equador, né? Com o Valência marcando gols. O Brasil estava em terceiro, não está desesperado para classificação. Peraí, vamos fazer o seguinte. Meu time não tem organização tática com a bola, meu time não sabe o que fazer com a bola, meu time não sabe o que fazer sem a bola, eu não consigo posicionar o meu time para jogar porque eu não tenho tempo para dar entrosamento para essa equipe. Os jogadores que tinham uma certa sequência de jogos saíram, ou suspensos, ou... Então por que, Dorival, vai querer sair marcando pressão a Argentina lá em cima? Aí demora um tempo para entender que a Argentina abria 2 zagueiros, entrava o Paredes aqui, jogava entre as linhas, vinha o Depou e o McAllister aqui, abriam os 2 laterais, ou seja, ficavam com 3, 5 jogadores praticamente no meio campo. E aí você tinha o Enzo e o Almada flutuando um pouquinho, mas o Almada um pouco mais para o meio, né? E o Enzo também e o Fernandes lá na frente, né? Hernandes não, Álvares, desculpa. Julián Álvares. Lá na frente. Aí o que o Brasil faz? Vamos marcar pressão. Aí sai que nem um maluco o Vini, sai que nem um maluco o Rodrigo, sai que nem um maluco o Matheus Cunha, olham para trás, não tem ninguém. Aí vamos lá, vamos todo mundo. Aí sai de novo, todo mundo. Aí toma 1-0, fácil, 2 minutos. Aí 2-0. Aí a Argentina para um pouquinho, vamos, 2-0. Romero dá uma força. Tal, mas 2-0, tranquilo, esperando. Aí o que o Brasil faz? Insiste, continua fazendo isso. A Argentina tirou o pé. Tirou mesmo. Tirou o pé. Se a Argentina pressiona... Tava 2-0, faz um terceiro ali que eles fizeram. Se a Argentina pressiona um pouquinho mais, nós iríamos tomar, não vou dizer 7-1, mais uns 5, 6, entendeu? Com a maior facilidade do mundo.
com a maior facilidade do mundo. Né? Então, assim, o Dorival, nesse caso, eu acho que os jogadores têm muita culpa porque foram omissos. Rafinha, se você chama para brincar no play e não tem condições, não vai brincar, meu. Se você fala que vai sair na porrada, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, chega na hora do jogo, você não faz nada... Edu gostou da atuação do Rafinha. Você não esboça a reação, depois... porque quando dá um tipo de declaração aqui, eu não sei quem foi que falou ontem, que fez uma comparação fantástica. Acho que foi à tarde, eu estava conversando com o Pascoal ou com o Zinho, o nosso vovozinho, né? E o Zinho falou, olha, uma coisa é o Romário falar que chegava na hora, outra coisa é o Rafinha. Eu esperava mais do Rafinha, eu esperava que realmente fosse acontecer uma coisa... Não, pô, ter brilho. O Rafinha não entrou em campo. Não entrou em campo. Do Brasil... time, né, Zé? Sim, mas o que eu esperava, Brelê, assim, dentro de um ambiente de seleção que eu vivi, com a declaração do Rafinha, eu esperava acender a galera, que todo mundo ia sentir esse jogo. Pô, ele falou isso, vamos fazer aquilo e tal. Mas pelo contrário, todo mundo ficou com medo. Mas aí tem um ponto, né? Desculpa, só terminar a explanação Aí vem a questão tática, que eu estava falando sobre sempre ter um homem a mais no meio campo. No segundo tempo melhorou um pouquinho? Melhorou. Sabe por quê? Porque o Brasil começou a marcar o homem que ficava entre os zagueiros. Aí o Brasil começou a pressionar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de organização, mas tinha dificuldades mesmo assim, porque o Depou começou a rodar, e o Depou jogava tranquilo ali, era o desafogo de todo mundo. Então toda hora tinha um homem a mais dentro do campo. Só que assim, quando a Argentina pegava na bola, você via todo mundo fazer o seguinte, pega a bola, um aparece aqui, outro aparece ali, toca a bola, sai, toca a bola, vem pra cá, dá a bola aqui pra mim, vamos tocar aqui, ó. O Bubu tá ali, jogava pra um lado, aí o Depou vinha, pegava, aí o Macari pegava a bola. Tinha uma aproximação muito grande, Tinha aproximação, tinha movimentação, tinha tudo, tinha tudo. O Brasil era o seguinte, o Marquinhos pegava na bola, o André ficava parado atrás do jogador. Aí o Joelton pegava na bola, todo mundo ficava parado atrás do jogador. Aí, assim, eles não sabiam, primeiro, faltou um pouquinho de coragem nesse aspecto. Não vou dizer que, comprometimento, porque tem gel no cabelo, é uma geração... Não, eu não acho. Não vou dizer também. nada disso, não vou dizer nada disso. Eu acho que faltou faltou muita personalidade para os jogadores, porque nesse jogo você tem que criar na sua cabeça coisas e motivacionais extras, porque se o treinador não te passa o que você tem que fazer, você tem que entender o jogo. Tem que entender o que o jogo pede. E o time brasileiro não entendeu em momento algum. Talvez o Matheus Cunha, que foi o único, eu acho, conseguiu fazer leitura de jogo, porque ele conseguiu diminuir os espaços, fazer a leitura de jogo. O resto, todos os jogadores perdidos. O Brasil atacava marcação-pressão com 4 jogadores e defendia com 4, às vezes 5 jogadores, 6, porque ficavam os dois sozinhos, tanto o André como o Joelton ali, contra 6, 7 jogadores da Argentina, que jogavam a bola de um lado, jogavam a bola do outro e tal. E eu já venho falando há um bom tempo, Marquinhos não dá mais para ser convocado para a seleção brasileira. Eu já achava isso nas outras Copas e volto a falar. O Marquinhos não é jogador, não tem perfil de seleção brasileira. Ainda mais como capitão. Para ser capitão, você tem que ser líder. Para ser capitão, você tem que chamar a atenção dos seus jogadores. Para ser capitão, você tem que passar algo, uma confiança extra para quem está ao seu lado, porque, poxa, eu posso confiar. Marquinhos não passa isso. Além de, tecnicamente, fisicamente, deixar muito a desejar. Primeiro gol, falha total do Marquinhos. Ele erra o tempo de bola do Almada, ele não sai... Um giro muito tranquilo. Muito tranquilo, muito parecia que estava fazendo o aquecimento ali. Aí ele sai, o Almada vira, faz o toque, depois o Julián Álvares. O Julián Álvares teve a sorte também, que a bola bateu e tal, sobrou nele. Mas assim, o Brasil ontem foi o retrato daquilo que é a nossa seleção. Uma seleção que não existe, uma seleção que ainda está sendo sei lá, montada... E que o Dorival, e eu gosto do Dorival, porque eu acho que ele fez bons trabalhos, mas o Dorival não sabia e não soube o que fazer ontem e não está sabendo o que fazer na seleção. Cara. E infelizmente o Dorival está minutos, segundos, sei lá, horas. Acho que dias, Não, dias não. Dias, você acha que não? Hoje vai ser mandado embora. Será? Lógico. Hoje o Edinaldo prometeu falar, vamos ver se é isso aí. O Edinaldo vai falar e vai falar... meu. Se eu estiver errado, tudo bem, mas eu acho que hoje Dorival cai. Não tem mais clima, Edu. Agora, Zé... A forma como nós perdemos ontem para a Argentina... Não, para mim é mais ou menos o 7-1. Isso de comportamento. Porque o 7-1 da Alemanha, a Alemanha não tinha tanta... Nós não temos tanta rivalidade com a Alemanha em relação à história. Tem alguns jogos marcantes e tal. Mas, assim, a rivalidade que nós temos na Argentina, contra a Argentina, aqui na América do Sul... O que foi criado antes do jogo, que se esperava um jogo diferente.
Mas foi um atropelamento. Não deu. Passa o caminhão aí. Pode passar pôr o caminhão aí, que foi leve. A Jamanta. Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção? O que o Zé falou, e aí eu concordo. Infelizmente. Isso aí, Brilha. Infelizmente que passaram o caminhão na gente. Tem que assumir às vezes, mas na audiência nós estamos bem, isso é a parte. Agora, vocês sabem que eu estou aqui pensando e tem algumas coisas que são sintomáticas. Você olha o campo vai te respondendo. Para mim, tem 2 momentos em que eu vi que não acenderam, como por eu apostei aqui. Falei, o Rafinha vai acender os caras, agora vai Brasil e tal. Bubu, ontem, o cara brasileiro pegava na bola, tinha 4 em volta dele da Argentina. Aí era uma bafa, tinha um que ia dar uma pernada, o outro ali, o outro roubava a bola. Negócio de left. O argentino pegava a bola, aí todo mundo fazia, ó o Depão, o carteado dele, olha como ele bate na bola. E o Brasil não marcava, não aproximava. E a outra, eu vou voltar nesse assunto. O Rafinha, seleção, o Rafinha foi o cara que falou e acendeu os caras. Você não pode criticar o Rafinha, que eu defendi. Aí na hora que o cara tá saindo pro intervalo, vocês já viram como a Argentina sai pro intervalo? Fica todo mundo faz o bolo e sai todo mundo. Vocês sabiam que iam pra cima do Rafinha, o Dibu sai do gol e atropela o cara aqui. Na hora da confusão, os caras viram pra lá. Tem que ir no bolo, cara. Parece que o Brasil meio que ontem não tinha lá, foi jogar um jogo de, sabe, aí os caras pensaram, o Rafinha arrumou problema, se vira aí. Não pode ser. Mas ele... Não, o Bubu falava aqui, e ontem eu fiquei pistola também com a previsão do Bubu, mas olha, de uma maneira ou outra, por uma maneira até psicodélica, as coisas vão acontecendo. Você falou que é da Argentina, falou que o Pedro Ivo ia ter trabalho pra caramba. Falou mesmo. Então tem Você essa já tinha vantagem, projetado tal como arquiteto do futebol. Boa tarde e boa recuperação para você. Você tá adorando que eu vim aqui de faixa. Olá, os companheiros do Fã de Esporte. Eu tenho algumas teses e às vezes alguns preconceitos no futebol. Por exemplo, quando tem goleada sofrida por time grande em clássico, para mim, a culpa é praticamente quase que toda do treinador. Então, assim, para mim. Você fala isso sempre. Para não ficar falando aqui, de bastidores, o Edinaldo foi reeleito, problemas crônicos, históricos da politicagem brasileira, sempre teve. O Brasil foi pentacampeão do mundo, sempre foi uma bagunça. Nunca foi o calendário sempre foi uma zona. Sempre teve razão nisso. Sacanagem, politicagem, corrupção. Então, vamos falar dentro do campo, falar de bola. Mas nós temos que falar dele também. Então, o Dorival, ontem, tem uma culpa gigantesca. O Dorival tem uma noite em que ele errou tudo. Nossa. Escalação, eu acho que essa derrota, por exemplo, eu acompanho futebol desde pra valer os anos 80, né? Eu era muito garotinho, nos anos 70, eu não tinha muita consciência das coisas que aconteciam. Eu lembro do Brasil ter tomado 4-0 do Chile, Copa América de 87, Letelier, aquele time, acho que pouca gente aqui vai lembrar. Foi a primeira vez que eu vi o Brasil tomar de 4. Porque eu cresci com o imaginário, eu vim de uma geração pós-tri de 70, que desfrutou de seleções que, quando não ganhava a Copa, saía invicto na Argentina. Não saiu de 78, não perdeu. Em 74 tomou um baile da Holanda, mas ali, um time espetacular. 82, 86, o Brasil perdeu as Copas, mas saiu reverenciado, aplaudido, sabe? Futebol lindo, maravilhoso, criando chance. Você sai de uma Copa 3-2, Oscar... para a Itália em 82, o Oscar cabeceando, tirando a bola em cima da linha, reclamação de pênalti no Zico, rasgaram a camisa dele, entendeu? Você sai ali com uma sensação, cara, nosso time era muito bom por um pecado ali, um detalhezinho e tal, que a gente saiu invicto em 86, só tomou um gol que foi aquele da França que foi para os pênaltis. Assim, o Brasil, ele botava um medo, um respeito, e quem era brasileiro tinha uma confiança na seleção que sofrer goleada ou papelão era coisa raríssima. Então eu lembro, em 87, 4-0, aí teve uma certa desculpinha. O Brasil não dá muita importância para a Copa América. É uma ótima geração chilena. Os caras jogaram a vida lá. Então foi meio que uma coisa... Só que aí você fala, amistoso, não vale nada. Jogou lá no frio europeu. A Dinamarca tem uma geração também especial. Foi um acidente. Até chegar ao 7-1. E ontem era para ter sido 7-1. Você vê o número de chances criadas, situações... a Argentina tirando o pé ou não sei e tal. A Argentina sem o Messi. Ainda bem, Bubu. E sem o Lautaro. Pelo amor de Deus. Tira o Almada ontem, que é o cara que fez o papel do Messi, põe o Messi ali. Ainda bem, entendeu? Porque se fosse o Messi, meu Deus. Não, eu vinha de maca aqui. E o Messi já postou, falando assim, a Argentina sempre dá resposta no campo. Então, por exemplo, eu já tô aqui satanizando o Dorival,
Eu sou um cara, como jornalista, diferentemente acho que da maioria dos colegas, eu sempre questionei o Dorival como treinador. Sempre. Ele é uma ótima figura, um cara muito bacana, um cara dócil, educado, atende todo mundo, educado. E acho que as pessoas às vezes misturam isso. A boa relação que ele tem com todo mundo, com grupos de jogadores, com dirigentes, com clubes, com jornalistas, faz uma avaliação, sempre teve uma avaliação muito positiva. O Dorival, pô, que legal, que bacana e tal. Só que assim, o Dorival, ele já tem mais de 20 anos que ele treina grandes equipes. Muitas vezes ele assumiu o papel de bombeiro, tirar time de zona do rebaixamento, subir da Série B para a Série A e tal. Mas ele só tinha tido um título de expressão até os últimos 2 anos, que era o Santos, a Copa do Brasil 2010. 2010, que é o grande trabalho da carreira dele. Que era uma Copa do Brasil esvaziada, não tinha os times da Libertadores, tanto que foi Santos e Vitória. Isso. Né, sem tirar o mérito. E ele tinha lá Neymar, Ganso e Robinho ainda naquela época. Robinho ainda dando uma lenha para queimar, sem tirar o mérito do Dorival. Aí ele viveu até assumir o Flamengo e ganhar 2 títulos, e depois com o São Paulo a Copa do Brasil, ele não tinha um currículo muito vitorioso para ser colocado como técnico na seleção. Para mim, o Dorival chegou à seleção por falta de opção. Você vai voltar atrás e voltar no Tite? Eu já tô vendo muito coleguinha aí já. Ai, que saudade do Tite. Com o Tite não tomava muito gol. 45 pontos, Rodrigo Bueno. 45 pontos. Isso é verdade, mas assim... Mas você quer voltar pro Tite ou você quer ir pro Guardiola? Você quer ir pro Ancelotti? Calma, você quer ir para o Klopp? O Klopp hoje não é mais técnico, vira diretor. Faz um bom projeto, o cara aceita. Pode ser o Guardiola, o Ancelotti. Mas quem garante então, por exemplo, a gente já deu chance pro Mano Menezes, Fernando Diniz... o Tite teve 2 Copas do Mundo, um trabalho de 6 anos. 6 anos. Também não dá pra dizer que... O Dunga teve 2 trabalhos diferentes. O primeiro trabalho do Dunga foi muito parecido com o do Tite. Ah, não, mas não dá. O Dunga é turrão, briga o pau com todo mundo, se dá mal com a imprensa. O Tite era o contrário, né? Era o politicamente correto, o bonzinho, não sei o que tal, gestor. Aí. Goleada. Em clássico, perder para rival, ser humilhado por rival, o técnico tem culpa. A geração não é tão boa, não sei, nessa hora não dá para discutir isso. A CBF é mal dirigida, não sei o que tal, não. O técnico teve culpa, cometeu pecados absurdos e eu acho que vão ficar cicatrizes, marcas. Por exemplo, quando um técnico assume um time e coloca jovem em momento inoportuno, a gente fala que ele está queimando o jogador. O que o Dorival ontem fez, para mim, ele queimou alguns jogadores. Alguns jogadores, que nem alguns dos caras que ficaram no 7-1 ficaram marcados. Sei lá, o Dante, né? Oscar. O Oscar ainda foi lá, fez um gol, tá ali, mas assim. Mas o Davi Luiz ficou muito sapecha, zagueiro peladeiro. Que depois voltou, né? Não guarda posição. Muitos caras. Esse jogo de ontem vai marcar alguns caras. Então o Rafinha, por exemplo, é o cara que vai mais ser marcado. Eu acho que isso não tem como não abalar, não tem como ele ficar, ele voltar para a Espanha, onde ele estava voando no Barcelona, e ficar agora esse fantasma, esse monstro em cima dele, do grande vilão da maior derrota do Brasil para a Argentina em mais de 60 anos. Só para aumentar o que você está falando, e aí que a gente vai trazer também o prato sobre ele para discussão, que é o seguinte, eu concordo com você, porque aí não adianta só falar que a geração é ruim. Como que a geração é ruim se a gente tem? E aí não estou falando os caras no todo, tá? Não faça o recorte da seleção, que também não parece que são, às vezes, os caras que são os mesmos. Mas, Rafinha, o Barcelona hoje ele tá voando. Ou eu tô errado? Não, o Rafinha tá disputando para ser melhor do mundo. Vini Júnior joga no Real Madrid. O Rodrigo joga no Real Madrid. Cara, a gente tem os caras que jogam nos grandes times. Um é treinado pelo Hans Flick, um é treinado pelo Ancelotti. Aí que o grande lance é o treinador. Então, por exemplo, o Rafinha é o grande exemplo. Eu não sei o que vai acontecer com o Rafinha daqui pra frente. Ele é humano. O jogador é humano, tem sentimento. Obviamente, foi uma pancada, foi uma porrada neles. Se o negócio era dar uma porrada neles, ele tomou uma porrada que eu não sei se ele vai ser recuperado daqui a um ano tem Copa do Mundo. Ele era uma das... Então, por exemplo, o Arana. A partida que fez o Arana. O Murilo, vamos ser coerentes, o Murilo tá fazendo uma campanha espetacular. Zagueiraço. Ontem ele foi queimado. Um desastre. Quando o técnico chegou no intervalo, o Brasil sendo amassado, ele troca 3 jogadores no começo, assim, de certa forma ele tá falando, vocês são culpados. Ele terceirizou a culpa ali, Joelinton, não dá. Mas então, quer ver? Então, por exemplo, ele levou 62 volantes. Então, não tinha eu não sei quem vai ser o próximo técnico, mas esses jogadores que foram convocados agora, eles continuam no radar. São jogadores com nível para jogar na seleção. Só que depois de ontem, o público em geral, mídia, você vai olhar para o Arana, vai falar, cara, o Arana é um lateral esquerdo para jogar na Copa do Mundo pelo Brasil, entendeu? O Joelinton é um cara que, para jogar,
numa Copa do Mundo. Mas o grupo acho que vai ter muita alteração. Já tinha acontecido no jogo anterior com o João Pedro. Ele saca do lado do João Pedro. Quem foi hoje que falou do Hendrick foi o Jailson, grande comentarista nosso. O Jailson falou, o Hendrick não estava nessa seleção. Ele só foi colocado em última hora porque o Neymar jogou. Aí você chega no segundo tempo lá, o Brasil tomando uma taca da Argentina. Aí você põe ele. Quer dizer, ele não quer ver uma não coisinha, tava no Bubu? time, Bubu, não sei o quê. Ele começou muito bem, ele não deu continuidade pra ele quando ele fez gols importantes. Aí chega na hora que tá tomando uma taca, um passeio da Argentina, aí entra lá e resolve. Mas você acha que o Dorival... E o Zé falou bem, o Hendrick é um raro jogador que ele sim... Na situação que ele tava. Como é que... O que o Dorival poderia fazer no intervalo, na situação que tava o jogo? Ele ia mexer no time. Não, mas ele ajudou... Não alterou taticamente. Sim, isso sim, não alterou taticamente. Mas, por exemplo, ele tá ajudando a queimar jogadores. Então o Murilo é zagueiro pra jogar na Copa. Agora, como é que vai ficar o Murilo? O cara joga mas eu acho na que seleção, dá uma chance pra ele tomar eu acho que recupera. O grupo não vai mexer tanto. O Bento mexer em alguns jogadores. O Bento, pra mim, não vai ser titular. 90% dos jogadores. Pode acontecer o que for. Mas o Bento só jogou por causa do Ederson. Então, mas assim, fica marcado. Fica marcado. Não, eu entendo o que Muita você tá gente falando. acha o Júlio César um goleiro espetacular. Eu achava um muito bom goleiro. Teve um momento na Inter, Mas não vai mudar disso, não, Bubu. Mas ficou o goleiro do 7x1, que tomou 10 gols, né? Entre 7x1 e 3x0 da Holanda. Né, se somar uma quantidade de gol, ninguém tomou tanto gol na seleção como o Júlio César em Copa do Mundo. Mas, por exemplo, o Bento vai ficar marcado também. Poderia ter melhor... que eu acho que vai ter... Mas é isso, mas eu acho que não marca, assim. O cara recupera. No caso do Bento e no caso do Murilo, eu acho que vão ser casos específicos, Bubu. Eu tô entendendo o que você está falando sobre a atitude do Dorival. Marcante, óbvio que eu entendo. Mas no caso dos dois, eu acho que são específicos porque eles só jogaram esse jogo. Eu não sei se eles vão ser tão marcados assim, por exemplo, como o Rodrigo, como o Vini Júnior, como o Rafinha, que você está dizendo, que aí eu concordo com você, porque ele vai para Barcelona com um caminhão na cabeça. Aí eu concordo. Mas eu não sei, por exemplo, o Bento. Ele até fez umas 2 defesas boas. Ele não falhou, mas assim, ele deu uma entrevista, ele falou, os argentinos tiveram sorte. Eles tiveram já nós vamos mostrar essa daí. Mas, entendeu? Assim, Bubu, aí o que eu acho... Fala aí, Prato. Prato. Tá traçando uma comparação, assim, mal comparando as proporções de um campeonato para outro. O que o Dante passou, o Murilo pode passar. Eu não sei o que o Brasil, a seleção brasileira e alguns dos seus jogadores vão, digamos assim, reagir diante do que aconteceu. Mas, vamos mostrar que é Brasil, aqui é Brasil, vai lá, não sei o quê. O Brasil tomou 7x1. E aí virou um meme isso aí. Agora, a frase... do Rafinha. Vamos pra cima deles. Totalmente sem noção, porque a Argentina hoje é melhor que o Brasil, o jogo é no Monumental, você vai criar eu achei que ele ia acender os caras, ainda vai não acendeu. E o Dorival, com a escalação dele, ele entrou nessa daí. Nessa coisa, falta de humildade. O Brasil, a seleção brasileira, em muitos momentos da história, pecou por soberba. Eu acho que não foi. Mas eu não acho que foi falta de humildade, Bubu. Eu não acho. Eu acho que foi o momento do Dorival. O momento do Dorival é de necessidade de dar a resposta. Sim, isso sim. Depois da Copa América só foi isso, Eu preciso dar a resposta, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar. Eu não sei se foi falta de humildade, soberba. Eu acho que assim, aquela necessidade, porque ele já sabia que ele ia sair. Nós estamos falando aqui, o Pedro, antes do primeiro jogo contra a Colômbia, falou, são 2 jogos cruciais para o Dorival, a permanência dele ou não. O jogo contra a Colômbia já foi mais ou menos. Esse jogo contra a Argentina, ele falou, vou tentar, vou ganhar. Era uma cartada. Era como se fosse assim. Se ele ganha, se ganha em Buenos Aires, ele fica de outro tamanho também, claro. Porque existe uma coisa que nós estamos falando aqui, e é plausível, porque cada um tem uma ideia, eu concordo, mas existe uma coisa que se vive dentro do vestiário, que é a necessidade de resultado, a expectativa dos jogadores. Uma cobrança interna. Opa! Jogadores na mão e que não conseguem fazer um trabalho decente. Então, assim, eu esperava uma goleada? Não esperava. Mas foi humilhante ver o que a seleção brasileira passou. Vini Casagrande, o que a gente faz para melhorar? Antes de mais nada, eu preciso explicar por que eu esperava uma goleada. Verdade, porque até o momento eu não tive a oportunidade. Profecia, é verdade, não é? Eu tirei da minha cabeça. Perfeito. E, Pedrosa, diante disso tudo que você falou, de uma hora para outra aconteceu isso tudo? Não. Isso vem acontecendo já há quantos meses? A Argentina crescendo há quantos meses? A seleção brasileira caindo há quantos meses? É por isso que eu imaginava já que isso fosse acontecer todas as vezes que o Brasil ganhou com o técnico Dorival Júnior, exceto nos 2 primeiros jogos dele, que a seleção brasileira de fato jogou bem na ocasião. De lá para cá, a seleção brasileira jogou bem em quantos jogos? E sempre que venceu, foi sempre à base de um talento individual, tal como foi contra a Colômbia. O Brasil ganhou da Colômbia através de um talento individual, que foi o Vinícius Júnior, que tirou um coelho da cartola nos minutos finais e acabou vencendo. E, taticamente falando, a seleção brasileira não tem nada, não é nem um pouco organizada, muito pelo contrário. E aí a gente olhou a escalação da seleção brasileira e eu falei aqui, eu começaria com 3 volantes.
levando em consideração os dois laterais, que são extremamente ofensivos, e o Arana bobeou em um dos gols da seleção argentina, e o Wesley a gente sabe que também é um lateral ofensivo. E outra... Que no outro ele ficou olhando a bola passar. Ainda tem um ponto. Ele foi obrigado a fazer 4 mudanças no time e fez mais 2, ou seja, 6 mudanças de um jogo para o outro. Entrosamento, 0. Gustavo Dorival Júnior começar com o André e João Gomes, que são 2 jogadores que atuam juntos já há muito tempo no Wolverhampton, e aí você colocaria um outro volante, talvez o Ederson. E o Dorival Júnior, ele percebeu isso no começo do jogo. E ele não mudou, ele continuou insistindo no erro. Então, assim, e é um começo de jogo que a gente tá falando de um 2-0. Estamos não é falando... assim, tá jogando mal, tá 0-0. Pô, vamos queimar o cara, que às vezes fala, né? Foi humilhante. Foi uma questão já que todo mundo já tava vendo que o negócio ia piorar, né, velho? Todo mundo... Se eu sei, se o Pedrosa sabe, se você sabe que o forte da Argentina é o meio de campo, o Dorival Júnior também sabe. Então ele deveria fazer algo para tentar combater o meio de campo da seleção argentina. E ele não fez absolutamente nada. Foi inoperante. A seleção brasileira assistiu a Argentina jogar. Gente, foi um baile. O que aconteceu ontem foi um absurdo. Absurdo. Eles debochando dentro de campo. Debochando. Eles fizeram 4, eles poderiam fazer 5, 6, 7, 8, se eles apertavam. Mas sabe o que eles preferiram fazer? Ah, não, fizemos 4, vamos ficar debochando dentro de campo, fazendo 1 minuto, rindo, zoando. Olé com 7 minutos. Olé com 7 minutos. Gente, é pro torcedor brasileiro ficar envergonhado. Eu ontem... Eu fiquei. Sério mesmo, de verdade, fazia tempo que eu não ficava triste do jeito que eu fiquei. Porque eu tava numa expectativa tão alta, sobretudo após a declaração do Rafinha. E repito, o Rafinha não errou em falar aquilo. Perfeito. Só que eu acho que dentro de campo ele pipocou. Pipocou e muito. No futebol e também na porrada, como ele disse. Porque teve jogador argentino passando a mão na carinha dele, ele não fez absolutamente nada. A gente tem essa imagem. Então, cadê, assim, Venê? de verdade, não foi uma profecia. Eu já imaginava isso. Porque o técnico Dorival Júnior, infelizmente, não deu certo na seleção brasileira. E tem que mudar. Ah, quem vai vir agora? Aí cabe ao presidente Edinaldo resolver. Mas o Dorival Júnior, ele mostrou que não tem competência para continuar no comando da seleção brasileira. Ah, e tem outra, só para poder pontuar do Dorival. Adivinha quem ele colocou quando o negócio apertou? O Endrick. Que só entrou porque o Neymar foi cortado, que ele não ia convocar. Entendi. E a gente falando, gente, por que não bota o Endrick? Por que não bota o Ainda Endrick? tem esse ponto da incoerência que ele falou assim... Antes do jogo contra a Colômbia, ele falou, eu vou tentar fazer com que os jogadores atuem da mesma maneira como eles atuam nos seus respectivos clubes. Aí você olha o Matheus Cunha, que ontem, assim, de verdade... Foi o único que eu salvaria. Salvou, eu também. Mas ele não jogou numa função que ele vem jogando no time dele. Ele joga numa função totalmente diferente. Então, assim, o Dorival é incoerente até nisso. Então não tem como defender. Cara, vocês sabem como eu gosto do Dorival Júnior. Mas é indefensável a continuidade, a manutenção do trabalho dele. Eu fiquei constrangida pelo Rafinha. E posso dizer, você falou uma coisa ontem espetacular, Pedrosa, na tua fala com o Rafinha, que nós três aqui, pra quem não assistiu ontem ao programa, nós três falamos que tá tudo bem. Ele se comportou como um brasileiro. Vamos lá, é Argentina, o maior clássico. Ele teve coragem de falar, né? E você falou, se perder, não é a culpa do Rafinha. Você falou isso ontem aqui. Se perder, gente, a culpa não vai ser do Rafinha. Mas aí eu fico chateada porque às vezes eu sinto que tem uma galera com prazer de ter visto o Brasil perder por conta da fala dele. Pra falar que avisou, né? Que avisou, mas não é por aí. O menino tentou ter coragem ao falar. Ele não jogou bem? Não. Mas olha aqui, quem jogou bem? Ninguém. Tirando o Matheus. Ninguém jogou bem. Ninguém. Pedrosa atrás. A importância do coletivo e do treinador hoje em dia no futebol. Se você quer desempenhar um futebol de alta performance, e eu sempre falo isso aqui, o Botafogo é o maior exemplo de... É isso aí, nação rubro-negra. A seleção foi detonada, mas pelo menos o Wesley mostrou talento e deixou sua marca nesse jogo complicado. O que vocês acharam da atuação de Wesley? Merece mais uma chance na seleção? Comenta aí embaixo. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Mengão e do futebol brasileiro. Tamo junto e até o próximo vídeo. Lembrando de deixar os créditos para ESPN Brasil e SBT Rio Esporte. Até o próximo vídeo.